Não importa sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Fala pessoal, hoje estamos aqui na 3X Action TV com a médica psiquiatra, doutora Ana Rita Dias. Hoje ela vai falar com vocês e vamos tentar desmistificar um pouco desse universo da psiquiatria. Doutora. Isso. Boa noite, Sérgio. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você. Obrigado você por ter vindo. Então, eu fiz faculdade em Uberaba, na Universidade de Uberaba, e logo depois eu comecei minha residência de psiquiatria, né? Eu fiz psiquiatria na FAMERP, lá em São José do Rio Preto. A minha escolha pela psiquiatria não segue aquele padrão assim, eu sempre quis fazer tal especialidade, né? Eu entrei na faculdade de medicina querendo ser médica, não tinha nenhuma especialidade em mente, e eu fui começar a ter o interesse pela área da psiquiatria já no final da faculdade, né? Porque é no final da faculdade que a gente tem um contato maior com os pacientes, tanto em ambiente hospitalar quanto em atendimento ambulatorial. E eu comecei a perceber que eu gostava de ter um vínculo com o paciente. Eu gostava da escuta, né? Eu gostava de saber como que o paciente lidava com aquele sofrimento, como o paciente lidava com a dor, se ele conseguia dar um sentido àquele sofrimento, né? Qual que era a vivência dele naquela situação, naquela circunstância. E aí eu vi que a psiquiatria seria uma boa área para eu entender melhor isso, para eu estudar sobre isso e também ajudar o paciente. É isso. E diz pra gente uma coisa, primeira pergunta já meio controversa. Nós podemos dizer que vivemos uma pandemia de problemas mentais? Assim, não dá para negar que os números são preocupantes, né? De acordo com a OMS, hoje nós temos 720 milhões de pessoas com transtornos mentais no mundo, né? Isso equivale a mais ou menos 10% da população. No Brasil, nós temos 19 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade e a gente está em primeiro lugar no mundo, inclusive, e temos mais uma média de 11 milhões de pessoas com transtorno depressivo. Isso casos diagnosticados, né? Então, realmente, os números preocupam e vêm aumentando com o tempo, né? Com o passar dos anos. Explica pra gente o que é transtorno de ansiedade. Como que você identifica a ansiedade? Como que você entende que você precisa de ajuda? É importante a gente diferenciar o que é a ansiedade normal, uma ansiedade fisiológica, que a gente chama, e uma ansiedade patológica, né, que é o transtorno de ansiedade. A ansiedade normal, saudável, ela nos deixa, né, nos dá a capacidade de manter em estado de alerta, né? Essa ansiedade natural, ela tem uma causa aparente, né? Ela dura pouco tempo e ela não exige um esforço tão intenso da pessoa para controlar essa ansiedade. A partir do momento que essa ansiedade começa a gerar um prejuízo funcional, começa a gerar um prejuízo no trabalho, começa a gerar um prejuízo nos relacionamentos interpessoais, começa a gerar um sofrimento importante, um sofrimento significativo, aí a gente começa a falar em transtorno. Mas você praticamente descreveu a vida cotidiana de hoje em dia. De grande parte das pessoas. Ainda mais nessa época real, de né? Pós ou pandemia ainda. Eu acho que ainda está na pandemia, sim. Né? E com agora uma baita crise mundial vindo, financeiramente falando, como saber se essa ansiedade faz parte do jogo ou não? Estou precisando de ajuda. Problemas de dormir, problemas de relacionamento. Como que a gente identifica? Sim, não, mas é real isso. Os casos vêm aumentando bastante, principalmente depois da pandemia, né? Então, assim, principalmente pelos problemas, assim, não só da questão do medo da doença em si, mas a situação que a gente
viveu, né, de isolamento, de distanciamento, né, as medidas restritivas. Então, isso, quem já tinha um pouco de ansiedade ali, né, mas conseguia lidar com isso, acabou que exacerbou, né? Então, está sendo comum a gente ver isso mesmo. Mas a gente precisa procurar ajuda quando isso gera prejuízo no nosso dia a dia, né? Você não está conseguindo no trabalho, ou você está tendo problemas no trabalho, você não está conseguindo ter um bom rendimento igual você tinha antes, né? Os seus relacionamentos estão prejudicados, você vê que é por causa da ansiedade, que é por causa daquele estado que você está, né? Isso também quando há um sofrimento importante, né? Então, é importante buscar ajuda nesse caso, né? Então, vamos desmistificar um pouco esse buscar ajuda. Porque a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa, não vou no psiquiatra, porque senão ela vai falar que eu estou louco, né? Então, as pessoas já associam psiquiatria com loucura e não com ajuda. Né? Eu vou ter que tomar remédio, eu vou ficar dependente do remédio, acabou minha vida, e ainda tem o estigma de psiquiatra é louco. Quem vai em psiquiatra é louco. Vamos desmistificar isso. Sim, sempre quando me falam isso pra mim, que psiquiatra é médico de doido, eu pergunto, o que é doido pra você? Quem hoje em dia não é, né? O que é seu conceito de doido? Você vai ver que cada pessoa fala uma coisa. Cada pessoa tem um conceito de doido, né? No final, ninguém sabe o que é doido e no final, ninguém busca um psiquiatra, né? Coloca na conta do psiquiatra aquilo, a culpa que é do psiquiatra, culpa é do psiquiatra e pronto. Ele não sabe nem dizer por que não tá indo, né? Não sabe nem dizer o que é esse doido, né? Então, assim... isso de ficar, o medo de procurar ajuda também, de procurar o psiquiatra, por medo de ficar dependente de medicação também é muito comum, né? E que não justifique esse medo, né? Não são todas as medicações que causam dependência. Não é porque você buscou um atendimento no psiquiatra que você vai sair de lá com uma medicação, né? A decisão, o tratamento... Agora você desanimou um monte de gente, né? Desanimou. Não necessariamente não vai ser todo caso que vai ser necessário uma medicação, né? Por isso que é importante a avaliação. Por isso, o tratamento psiquiátrico ele é muito individualizado, muito. A gente precisa avaliar a intensidade dos sintomas, né? A vivência da pessoa em relação àqueles sintomas, como que está o estilo de vida, como que estão os hábitos de vida daquela pessoa. A gente pode mudar esses hábitos antes de tentar um tratamento medicamentoso, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer e vários outros tratamentos antes de medicação. Né? Tem uma correlação do hábito, geralmente as pessoas que têm não um péssimo hábito, mas um hábito não muito bom de vida, com problemas mentais, por exemplo, pessoas sedentárias, pessoas que não praticam atividade física, tem alguma correlação em relação a esses distúrbios mentais? Tem total correlação. O estilo de vida, assim, tanto a alimentação quanto a vida sedentária, tudo isso influencia no humor da pessoa, influencia nos sintomas de ansiedade também. Por isso que é fundamental um sono adequado, né? Um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, a prática de atividade física, né? Ter uma rotina de vida adequada, o abuso de substâncias. Então, tudo isso deve ser avaliado em relação ao transtorno mental. Isso, claro que isso pode prejudicar. Tanto prejudicar o transtorno, como desencadear um transtorno também. Ou seja, se a pessoa se cuidar, tiver esses cuidados com alimentação, sono, exercício físico, ela não vai precisar tomar medicação. Não necessariamente, ela pode prevenir. É uma prevenção, não que ela não vai... ajudaria muito. E as pessoas que hoje em dia estão tomando medicação, a parte da atividade física ajuda nesse sentido de diminuir ou até mesmo retirar a medicação? Ajuda, claro. Às vezes o paciente chega para a gente com sintomas muito graves e eles não conseguem nem iniciar uma mudança de estilo de vida, não conseguem nem iniciar uma prática de atividade física, né? Então, muitas vezes o tratamento medicamentoso pode ajudar a pessoa a mudar o estilo de vida dela, né? E mudando o estilo de vida, com a ajuda da medicação, a gente melhora esses sintomas e mais para frente, com o estilo de vida adequado, com melhora do sono, melhora da rotina, melhora com prática de atividade física e tudo. Mais para frente a gente tentar tirar a medicação. É claro, dependendo de cada caso, dependendo do transtorno. Mas o objetivo é sempre tirar a medicação e não perpetuar a medicação. Sim, dependendo, nos casos, depende dos transtornos psiquiátricos, sim. Mas nos casos de transtorno de ansiedade, em transtornos depressivos, a gente pode tentar tirar a medicação mais na frente, sim. Então, a atividade física é fundamental para a mente. Fundamental para a mente. As pessoas acham que a atividade física é só para o corpo, para ficar bonito no Instagram. Uhum. Não, é para ficar bonito mentalmente. Ficar bonito mentalmente também, né?
É fundamental isso, a atividade física. E nem é um problema o resultado estético, né? Eu falo assim, você preocupar com a sua aparência também é importante, não há nenhum problema nisso, né? Porque eu sempre falo isso, né? O desleixo físico impacta num desânimo mental também, né? Então, o próprio resultado estético é fundamental para a saúde mental, fora todos os outros benefícios na saúde que a atividade física dá. Você tem que buscar o equilíbrio, né? Corpo, mente, alma. Se você não buscar esse equilíbrio, tua vida não anda. Não anda, exatamente. E não tem almoço grátis. Não adianta ficar botando filtro, operação plástica, sendo que se dentro não está bem. Não tá bem. Nunca vai estar bem. Exatamente. Inclusive, tem muitas pessoas com distorções visuais. Elas não conseguem se enxergar como elas são. É uma operação plástica atrás da outra. Distúrbio, tem um nome isso, Tem, né? o transtorno dismórfico corporal. É. Sim. Que a pessoa se olha no espelho e qualquer pequeno defeito, ou ela enxerga além, muito além, né, do que é a realidade do corpo, e acaba se submetendo a diversos procedimentos, e isso gera um sofrimento importante, porque a pessoa nunca está satisfeita com o resultado, né? Ela sempre está buscando algum defeito, algum detalhe que ela precisa corrigir. E no caso da ansiedade, um sintoma mais grave da ansiedade seria a síndrome de pânico? O transtorno do pânico é um transtorno separado, mas ele está dentro dos transtornos de ansiedade, né? A síndrome do pânico, ele é um ataque de medo abrupto e intenso que chega ao pico em minutos, né? E durante essa crise, durante esse ataque de pânico, tem outros sintomas associados, né? Tem palpitação, coração acelerado, pode ter sudorese, que a pessoa fica suando muito, tremores, pode ter uma dor ou uma sensação de sufocamento no peito, né? Pode ter enjoos, pode ter dor abdominal, formigamentos, dormências pelo corpo, principalmente no rosto, os pacientes relatam muito, ondas de frio, ondas de calor, sensação de falta de ar, pode ter também sensação de estranheza em relação à realidade, em relação a si mesmo, sensação de morte iminente, sensação que vai perder o controle, que vai enlouquecer, né? Então, pode ter tudo isso no ataque de pânico, né? Tem alguma explicação para esse gatilho? De onde vem a síndrome do pânico? Assim, pode existir gatilho, sim, mas geralmente o ataque de pânico acontece mesmo sem nenhum... Do nada, de né? repente uma pessoa... O paciente pode estar num estado ansioso e ter o ataque, mas também pode estar calmo e ter um ataque de pânico, né? Sim, de repente pode... Não quer dizer que uma pessoa que tem um quadro de ansiedade ou síndrome de ansiedade vá desenvolver a síndrome de pânico. Não necessariamente. De repente é uma coisa separada. Sim, são diagnósticos separados. Uhum. E quanto à depressão? Porque hoje em dia, assim, a gente vê muita gente se autodiagnosticando com depressão. Sim. E buscando medicação. Sim. Como você consegue diferenciar, saber se você está precisando de ajuda porque você está caminhando para uma depressão ou se é uma tristeza simples, né? Que se você persistir, ela vai passar. E eu já vi muitas pessoas tomando remédio para depressão porque estão tristes. Que é triste. Uhum. Assim, é importante a gente fazer o diagnóstico correto, né? Não é qualquer tristeza, não é qualquer humor mais deprimido que vai caracterizar um quadro de depressão, né? O humor deprimido e a falta de prazer, a falta de interesse nas coisas que antes tinham prazer em fazer e hoje não tem mais, são os sintomas fundamentais na depressão. Mas tem outros sintomas também. Pode ocorrer alteração do sono, tanto para mais quanto para menos. Alteração do apetite também, tanto um aumento do apetite como uma diminuição do apetite. Ocorre também uma falta de energia, né? O paciente não tem energia para sair da cama, às vezes não tem energia para tomar banho, não tem energia para sair, o paciente começa a se isolar, né? Pensamentos de culpa, pensamentos de inutilidade, pode ter pensamentos de morte, não só medo de morrer, mas ideação suicida, pensamentos de morte recorrentes mesmo, né? Então, tudo isso caracteriza o quadro depressivo. Esses sintomas, eles devem também gerar um prejuízo na vida da pessoa, né? Então, assim,
Os sintomas estão prejudicando a vida profissional do paciente, está prejudicando o rendimento no trabalho, ou ele não está conseguindo ir no trabalho, está faltando, né? Está trazendo prejuízo no relacionamento familiar, nos relacionamentos com as outras pessoas, está se isolando dos amigos, né? Então, quando tudo isso começa a alterar, começa a gerar esse prejuízo importante, ou os sintomas geram um sofrimento significativo também, igual na ansiedade, né? Um sofrimento muito importante. Né? Então, aí se enquadra no transtorno depressivo. E esses sintomas acontecem na maior parte do dia e quase todos os dias. Como assim a pessoa, depende, agora identificou que ela está com isso, mas geralmente essas pessoas não têm muita força para lutar ou para buscar ajuda, principalmente para buscar ajuda. Uhum. E sempre fica aquela coisa postergando, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Ou seja, como que fazer um gatilho para essa pessoa, para falar, não, chegou, você precisa de ajuda, precisa ligar para um médico e ter uma consulta. Quando chega o paciente para a gente, já chega com muito tempo de sintoma mesmo. O paciente já vem postergando, vem lutando contra aquilo, vem tentando sozinho conseguir resolver todos esses sintomas, melhorar, mas muitas vezes não consegue. É quando chega no fundo que vai buscar ajuda, infelizmente. Infelizmente, quando chega assim, tá sem emprego, a família já não sabe o que faz e tudo, aí vai buscar ajuda. A família é muito importante nesse caso. Muitas vezes é a família que leva o paciente para o atendimento, né? É a mãe, é o filho, é o pai, é o primo, é um amigo, é algum parente que leva esse paciente para buscar ajuda, né? Porque muitas vezes não parte deles mesmo. Ou seja, não deixa a vida ir pro buraco, pro bueiro, antes de pedir ajuda. Antes de pedir ajuda, exatamente. Não está se sentindo bem, está afetando a sua vida, pede ajuda. E não é porque você pediu ajuda para um psiquiatra que você é louco. Exatamente. Você só é fruto de uma sociedade maluca que está pirando todo mundo. Você é mais um no fila do pão, tá todo mundo junto nessa. Exatamente. Todo mundo tem sua dificuldade nesses tempos muito difíceis, né? Uhum. Então, eu vejo também muitas pessoas com problemas de se identificar na sociedade, né? Você poderia dizer que, de repente, a ansiedade, síndrome do pânico, até mesmo depressão, possa vir de uma demanda de uma sociedade na qual essa pessoa não se encaixa? Pode influenciar, sim, né? A gente fala que a causa dos transtornos mentais é multifatorial, né? Então, assim, tem o fator de alteração de neurotransmissores, né? O fator orgânico mesmo, cerebral mesmo. Tem a parte genética envolvida, né? Se você tem história familiar dos transtornos e tudo. Tem o fator ambiental, né? O lugar que você vive, né? O ambiente familiar que você está, o ambiente profissional que você está, né? Fatores estressantes. Então, isso também influencia. Não existe uma causa só aparente do transtorno em si. É multifatorial. Então, é claro que o ambiente que você vive vai influenciar, sim, no transtorno. Tanto em desencadear, em ser um gatilho para você desenvolver o transtorno, como para piorar os sintomas. Então, o ambiente que você está também influencia bastante, né? E hoje a gente vê muito que são as queixas, muitas queixas relacionadas ao trabalho. Bastante. Muita pressão no trabalho, conflitos entre colegas, dificuldade de trabalhar em equipe também. Então, essas questões são bastante comuns assim no dia a dia, que pioram os sintomas ou desencadeiam sintomas. Muitas das pessoas não trabalham naquilo que gostam. E muitas pessoas querem mudar de vida, mas não conseguem. Uhum. Como fazer isso? O que você pode sugerir para as pessoas para conseguir fazer essa mudança de ambiente para que isso não seja mais um fator de depressão ou de estresse ou de ansiedade? Olha, Sérgio, é muito importante a gente avaliar a queixa, né? Por que não está gostando daquele trabalho? Eu vejo que muitas vezes a pessoa está muito satisfeita naquele local porque falta técnica. Então, assim, você está num lugar que você não consegue trabalhar, você não tem técnica, uma boa técnica para fazer aquilo, né? E aquilo ali vai ser muito estressante para você. Vai ser muito. Você sempre vai estar inseguro, vai estar com medo de errar, vai estar com medo de acontecer alguma coisa. Então, dominar a técnica do que você faz é muito importante, né? Agora, tem outros fatores envolvidos, se é conflito, tem que saber lidar também com os colegas,
Por que a pessoa não está conseguindo lidar? Por que está tendo esses conflitos? Por que está se isolando naquele ambiente? O que está acontecendo? Porque depende muito de cada caso, né? A gente vê certas queixas que eu sempre falo para o paciente, tudo bem, pode mudar de trabalho, mas será que no outro trabalho também não vai acontecer as mesmas coisas, né? Às vezes é importante a gente conseguir lidar com determinadas situações, né? E conseguir desenvolver uma maior resiliência, né? Conseguir dominar a técnica daquilo que você faz, tentar ter uma boa convivência ali, do que ficar mudando de emprego, né? Mas é claro que tem situações, tem valores que são inegociáveis e às vezes a mudança, a saída ali vai ser o melhor, né? Depende de cada caso. Eu já conheci, convivi, até eu mesmo já passei por isso, de você querer uma mudança de vida, mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de país. Só que eu vejo que poucas pessoas têm a coragem de fazer isso e muitas que não têm essa coragem começam a desenvolver esse tipo de transtorno. Existe algum método que a pessoa possa enxergar, desenvolver através de um trabalho junto com você para que ela consiga ter força para mudar de vida ou ter fé para mudar de vida? Sim, a psicoterapia pode ajudar muito, né? É importante a gente identificar o que está impedindo aquela pessoa de mudar. Como é que como é que é o trabalho de vocês? Você conversa? Porque para um leigo, acha que chega no consultório, estou com ansiedade, então top, pega a receita. Explica como que é essa consulta, quanto dura, que trabalho é esse? Então, o psiquiatra ele conversa também, não só prescreve medicação. Eu particularmente gosto muito da área de psicoterapia, né? Então eu gosto de trabalhar isso com o paciente também, né? Então eu sempre converso bem com o paciente, pelo menos 1 hora a consulta, pelo menos 1 hora, né? Conversando com o paciente, entendendo como é a vivência dele em relação aos sintomas, como que surgiram os sintomas, se teve fatores desencadeantes, né? Como que é a rotina desse paciente, ele acorda que horas, como que ele se alimenta, né? Eu preciso saber a rotina certinha daquele paciente, como que é o convívio dele no trabalho, com o que ele trabalha, como que ele trabalha, quais são as dificuldades, onde que ele sente uma maior carga assim dos sintomas, né? Então, tudo isso é importante a gente saber para direcionar o tratamento, para individualizar o tratamento, né? Ou seja, você é uma amiga do seu paciente. A pessoa se abre com você e quanto mais a pessoa se abre, mais fácil ela acha o caminho. Mais fácil acha o caminho, sim, com certeza. Então, não é questão de simplesmente tomar um remedinho da alegria. Com certeza não. Igual como a causa dos transtornos não é só uma alteração de neurotransmissores, que seria onde a medicação atua, o tratamento também não vai ser só medicação. Nenhum tratamento na psiquiatria vai ser só medicação. Nenhum. Né? Então, assim, a causa é multifatorial, o tratamento vai ser vários. Né? Então, a gente precisa entender tudo do paciente, toda a história dele, para fazer um tratamento adequado. E muitas das vezes o melhor remédio é a mudança de vida, né? Muitas vezes o melhor remédio é a mudança de vida. E vamos falar um pouco dos casos que precisam com distúrbios químicos no corpo. Explica pra gente um pouco quais são esses distúrbios, esses problemas químicos dentro do corpo e até como que uma atividade física pode contrabalancear isso, quais são os hormônios, quais são as deficiências que têm que ser supridas com remédio. Explica pra gente como funciona isso. Então, os principais, quando a gente fala nessas desregulação de hormônios e tudo, a gente fala principalmente de neurotransmissores, né? Se vai falar muito da serotonina, que é bastante envolvida, mas tem também noradrenalina, tem opioides endógenos, tem diversos outros neurotransmissores que atuam também. A fisiopatologia totalmente não é conhecida, né? E as medicações vão atuar nesses neurotransmissores, né? E a atividade física também age exatamente nesses neurotransmissores, né? Então, ajuda a regular, ajuda na secreção desses neurotransmissores para causar uma sensação de bem-estar, para melhorar esses sintomas também. Então, há uma correlação fisiopatológica direta em relação à atividade física e à melhora dos sintomas. Ou seja, tem que praticar esporte também para não ter que tomar remédio. Tem que praticar esporte. E como a gente estava falando um pouco antes, é aquelas pessoas que tomam remédio para depressão, para fugir da tristeza da vida. O que você tem para falar para essas pessoas? Para fugir da tristeza.
O problema não necessariamente está na medicação, mas o uso que se faz da medicação, né? A pessoa pode usar qualquer coisa para fugir de alguma coisa, né? Não importa se você é fugitivo ou não, né? Então, assim, quando a pessoa usa medicação ou qualquer droga para anestesiar ou para fugir de alguma coisa, ela acaba ficando indiferente tanto às sensações ruins quanto às boas, né? Enquanto ela está anestesiada, os problemas estão se acumulando, o transtorno está se agravando. Então, acaba que vai ficando pior, né? A medicação, ela deve ser usada para aliviar o sofrimento e tornar o paciente mais funcional possível, para que ele consiga enfrentar os problemas, né? E não fugir deles, né? Por isso que a busca de ajuda, o atendimento é muito importante para a gente explicar ao paciente, fazer uma psicoeducação que a gente chama. Explicar para ele o que é o transtorno, explicar para ele o que é sintoma ou não, né? Explicar para ele o tratamento, porquê do tratamento, quais são os tratamentos, né? O tempo de tratamento. Então, tudo isso faz parte. Por isso que a automedicação também é muito ruim, né? Porque o paciente está tomando aquela medicação, não sabe se é a medicação adequada para ele e ainda está se expondo a efeitos colaterais. Então, quais são os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais das medicações, então, a gente tem que avaliar cada caso, né, cada transtorno. Então, no geral, na psiquiatria, a gente usa, para o que a gente está comentando mais aqui, que é mais comum, os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos, a gente trata com antidepressivo, né? Tanto para ansiedade, tanto para depressão, a gente trata antidepressivo e ansiedade também. É a primeira linha de tratamento, né? A maioria dos pacientes se adapta muito bem à medicação. São medicações muito bem toleradas, né, e não causam dependência também. Tem mais essa também, não causam dependência. Não causam dependência, os antidepressivos não causam dependência. Ou seja, um determinado ponto da vida ela vai parar de tomar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Assim, tem que fazer o tempo adequado de tratamento, é uma decisão em conjunto com médico e paciente, essa retirada da medicação, né? Então, assim, teve remissão dos sintomas, está bem, está tudo bem em casa, está tudo bem no trabalho, está numa fase tranquila, a gente tenta tirar a medicação, né? Mas é uma decisão conjunta. Muitos pacientes começam a tomar a medicação, tomam um mês, fica bem e para, né? Então, é bom fazer também não é assim, é bom fazer o acompanhamento e tudo para ver se é a melhor hora de tirar a medicação. Falando um pouco agora de transtorno alimentar, como é? Porque hoje em dia também, por causa da ansiedade, aí vira, né? Chega à noite, a fase do eu mereço, dia estressante, ataca a geladeira. Sim. Como é que a gente lida com isso? O que você pode falar pra gente? Quando é necessidade de ter o auxílio de um psiquiatra? Quando isso afeta a pessoa? Quais os gatilhos disso? Então, só para lembrar, os principais transtornos alimentares que a gente tem é a anorexia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar e a bulimia nervosa, né? A anorexia nervosa, ela é quando o paciente há uma baixa ingesta alimentar e também um medo importante de engordar, um medo importante de ganhar peso, né? Além de uma visão distorcida que o paciente tem no modo em relação ao corpo e ao peso, né? O tratamento, já na compulsão alimentar, é quando tem episódios de grande ingesta alimentar, né, períodos de grande ingesta alimentar associado a uma sensação de perda de controle, né? O paciente fala que ele perde o controle daquilo. E na bulimia nervosa é quando tem episódio de compulsão alimentar e também associado a comportamentos compensatórios, né? Então, às vezes, o paciente induz o vômito, faz jejuns prolongados, uso de laxativos. Então, isso é a bulimia nervosa. A bulimia nervosa já é bem estabelecido que o tratamento deve ser com psicoterapia e medicação, né? Já a gente vê que tem os melhores resultados. Já na anorexia e no transtorno de compulsão alimentar, a gente vê que a psicoterapia pode ser suficiente, pode ajudar o paciente, né? E sem precisar de medicação. É claro que o acompanhamento desses pacientes vai ser multidisciplinar, né? Vai ser um acompanhamento com nutricionista, com psiquiatra, com psicólogo. A família é muito importante para ajudar nesse acompanhamento terapêutico também desses pacientes, né? Ao longo das nossas conversas que a gente está tendo aqui no podcast, a gente vem notando que as pessoas precisam de acompanhamento sempre multidisciplinar. Sim. Nunca é uma coisa só. Você tem que aprender a comer, você precisa
ter uma atividade física direcionada, precisa ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra. Não tem como fugir hoje em dia, porque a demanda é muito grande, então a gente precisa ter uns cuidados um pouco maiores, né? Sim, exatamente. E as pessoas não têm essa noção. É tudo muito, porque eu vi fulana tá tomando isso, também vou tomar porque é legal. E isso não faz mal, porque fulana toma, porque Beltrana quer isso, aquilo, prescreveu, e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Aí depois de fazer de tudo, aí chega pra gente. É a hora que já tá no fundo do poço, né? Que não tem mais, aí vai, em vez de passar no começo, vai no final, aquela história, né? Se não vai por amor, vai pela dor, né? Vai pela dor, exatamente. Sempre assim. Bom, vamos falar um pouquinho de TDAH e TOC, desse transtorno que também é causado pelos tempos modernos. E o TDAH eu tenho algumas dúvidas. TDAH tem algumas dúvidas. Tem algumas dúvidas. Meio em causa própria. Então, o TDAH já também está bem estabelecido na literatura os benefícios da atividade física, né? Na atividade física, ela melhora o funcionamento cognitivo e também diminui a gravidade dos sintomas do TDAH, né? E tem outros fatores associados que são imensuráveis também, né? O esporte, a atividade física ajuda na disciplina, ajuda na consciência corporal do paciente com TDAH, né? Também ajuda nas habilidades sociais, né? Então, igual eu estava comentando, o CrossFit, por exemplo, nos outros esportes, você forma um time, você está conhecendo pessoas. Então, ajuda em habilidades sociais também, né? E quando a gente fala em crianças, por exemplo, que é muito hiperativa, que tem uma energia muito grande, né? São crianças inquietas, agitadas. A atividade física vai ajudar para elas também, para um gasto dessa energia também. Então, o TDAH hoje em dia não seria meio que um rótulo da sociedade, impondo uma característica específica de uma criança, de uma pessoa, para se enquadrar numa caixa da sociedade? Ou é algo que realmente precisa de um tratamento? Não, existe realmente transtorno, mas a gente vê assim, não é qualquer hiperatividade, não é qualquer falta de atenção que é transtorno de déficit de atenção. Porque hoje em dia é assim, né? Não é que a gente precisa fazer diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico certo, avaliar se tem os critérios, se avaliar direitinho o paciente, porque às vezes não é qualquer humor deprimido, não é qualquer ansiedade, não é qualquer falta de atenção que vai encaixar no transtorno, né? Então, existe transtorno, né? Mas é difícil de fazer o diagnóstico, principalmente se a pessoa já está na fase adulta, né? Que não teve esse diagnóstico na infância, na adolescência, né? Então, assim, é um diagnóstico difícil de ser feito, deve ser muito bem avaliado, porque a ansiedade prejudica na atenção também, né? Então, assim, você está sempre pensando lá na frente, aquele pensamento acelerado, você não concentra no presente, no que você está fazendo agora. Se você não tem atenção no que você está fazendo, você também não vai lembrar, sua memória também fica prejudicada. Né? Então, assim, é importante a gente fazer o diagnóstico, tem que fazer o diagnóstico certo, né? Na criança, a mesma coisa, né? Tem pais que não entendem que a criança é um pouco agitada mesmo, né? Depende muito do temperamento dela, né? Então, assim, é importante a gente fazer o diagnóstico. Existe o transtorno, sim, mas a gente vê que é super valorizado mesmo. Porque eu sempre achei meio super valorizado e um pouco controverso, porque, assim, conheço algumas pessoas que teoricamente tem TDAH, mas o déficit de atenção é seletivo, né? O déficit de atenção é para aquilo que a pessoa não gosta. Porque aquilo que ela gosta, ela tem uma atenção máxima, devora aquela informação, um livro, ou um assunto, ou vara à noite trabalhando numa coisa que ela gosta. Então, não é bem déficit de atenção. Não é. Né? Então, assim, um dos caminhos, penso eu, até em causa própria, é você estimular aquilo que a criança ou que a pessoa gosta, tem interesse, que aí o TDAH some, mas passa a ser uma atenção redobrada. Estou errado no que eu estou falando? Não, eu acho que isso deve ser feito em todos os casos, né? Assim, você estimular aquilo que você é bom em fazer, estimular aquilo que você gosta de fazer, né? Então, você trabalhar com isso. É claro que nem sempre a gente vai fazer só o que gosta, né? Eu falo, só faz o que gosta criança, adulto faz, precisa ser feito, né? Mas assim, você desde a infância, desde criança, ter esse estímulo do que você observar a criança, estar atenta à criança e saber o que ela é boa em fazer, o que ela gosta em fazer e desenvolver aquilo é fundamental para qualquer uma, independente se tem déficit de atenção ou não. E é claro que quem tem déficit de atenção vai ser melhor ainda, vai ajudar no transtorno, né? Porque hoje em dia você falou das crianças, né?
quem está criando as crianças hoje é o tablet. Exatamente. E que deixa as crianças mais ansiosas. Mais ansiosas né? ainda. Isso é outro assunto para mais uma hora de conversa também, né? Opa. Esse uso de Então já está convidada para a próxima. Que é o uso de telas, né? O uso de telas, já iniciando aí, bebê já exposto a telas, né? Então isso piora a ansiedade também, piora o TDAH. E é como se gerasse uma dependência mesmo. O mesmo mecanismo de dependência de uma cocaína, né? As redes sociais hoje em dia, elas foram formatadas para estimular um determinado campo do cérebro que atua no mesmo campo das drogas. Sim. Ou seja, a pessoa é viciada em rede social. Sim. É viciada, é o mesmo mecanismo. Por exemplo, com o uso de cocaína, de drogas, né? Há uma liberação importante, uma grande quantidade de dopamina, né? Aquele hormônio, o neurotransmissor do prazer, né? E no uso de telas também. No uso de tela também há essa liberação, né? Fora o prejuízo da atenção, hoje a gente vê os vídeos têm 15 segundos. Mal a gente tem paciência de ver 15 segundos. Imagina pegar um livro e ler. Né? Então, assim, o prejuízo é importante. Imagina isso começando desde bebezinho. E na velocidade vezes 2? Na velocidade vezes 2. Aí que acelera mais a galera mesmo. A gente tem que ter um pé bem atrás, assim, ter bastante cuidado em expor as crianças às telas, assim. E como fazer esse caminho inverso, né? Que tá todo mundo ligado nas telas, o tempo inteiro, 24 horas, sente necessidade. Às vezes eu me pego assim, querendo ver o celular, ver uma mensagem, ou então ver um índice, e às vezes eu falo, não, aí eu paro tudo, às vezes vou ler um livro para estimular um pouco o lance da concentração, mas eu vejo pessoas assim, já tive uma vez jantar com uns amigos, tinha uma garota que ela não conseguia socializar com as pessoas que era o tempo inteiro no virtual, no celular, fazendo selfie, fazendo pose, etc. Qual é o caminho de volta disso? Precisa de medicação? Não precisa de medicação, é muito esforço. Muito esforço. Muito esforço, eu falo assim, é um detox mesmo, né? Detox, até atrapalha pra gente as musiquinhas que a gente fica escutando. Pode reparar que aquelas musiquinhas ficam na nossa cabeça. A gente está querendo concentrar em alguma coisa, a gente está tentando ler um livro, estudar, tá aquele trecho daquela musiquinha na nossa cabeça, né? Então, assim, é um detox. É um detox, assim, você tentar ficar o máximo de tempo sem usar. Claro que não vai ter como a gente ficar sem usar, porque hoje em dia é trabalho, né? Tudo tá ali. Tudo no celular. Tudo no celular. Claro que não tem como você sair 100% daquilo. Mas também usar para quando realmente for necessário. A gente sabe que grande parte das vezes a gente pega sem ser necessário, né? Faz o que tem que fazer ali, responde quem tem que responder, deixa de lado e volta no que você está fazendo. É um esforço diário, uma luta diária. É mais um motivo para praticar esportes, porque pelo menos aquele tempo você não vai ficar com o celular na mão. Aquele tempo não Ou vai. a gente espera isso, né? Sim. Eu falo assim, a força física gera força mental, né? Boa. Te dá uma segurança no mundo, né? Então, você se impor determinados desprazeres, determinados sofrimentos no dia, te torna mais capacitado, mais apto para resistir a outros prazeres, né? Então, isso é muito importante em relação à atividade física intensa mesmo. É importante. A pessoa precisa ter um preparo físico para aguentar as diversidades da vida de hoje em dia. Sim, exatamente. Se ela não tiver um preparo físico, ela não aguenta, não sobrevive. Exatamente. Daí vem muitos executivos de alta performance que estão tendo treinamentos de atleta, literalmente. Eu vejo muito, inclusive, em provas de longa distância, Ironman, você vê executivos, presidentes de banco, etc., treinando como atletas, Sim. seguindo a mesma disciplina porque é vital para a vida deles, né? Sim, não tem como. Quem começa a fazer já vai perceber logo de cara os benefícios em todos os sentidos, em todos os aspectos da vida, né? Eu entendi isso quando eu vi uma declaração do Nuno Cobra, que era preparador físico do Ayrton Senna, que ele estava explicando como é que o Ayrton Senna conseguia ser diferenciado na parte física dos outros pilotos, porque pelo preparo físico dele, o Ayrton Senna, quando todos viam que não passava uma agulha, por ele ter mais preparo físico, ter mais oxigênio no cérebro, ele achava que passava um ônibus. E aí era um grande diferencial dele na época. Daí veio as outras gerações de pilotos que são extremamente atletas e tem pilotos que fazem Ironman, enfim. E isso serve, acho que, para a vida como um todo. Sim, com certeza. Então, assim, se a gente tem uma deficiência, o preparo físico vai ajudar muito para que você possa superar.
Sim, exatamente. Inclusive a compulsão pelo celular. Inclusive a compulsão pelo celular, né? Esse abuso do celular, né? O abuso de telas. E aí vamos passar para o outro lado agora, indo para o esporte, que é uma outra síndrome, síndrome da personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista. Ô, trava a boca. O esporte pode ser um gatilho para isso? Olha, Sérgio, dificilmente, viu? Porque a personalidade vem antes. Vem antes. Né? Então, quem tem o transtorno de personalidade narcisista pode usar qualquer coisa para evidenciar a personalidade, né? Pode usar o esporte, pode usar a profissão, pode usar a situação que ele vive, o relacionamento que ele está, para evidenciar o transtorno de personalidade, né? Dificilmente a atividade física, o esporte vai ser um gatilho para isso, porque a personalidade já vem de antes, né? A pessoa já tem aquela personalidade disfuncional. Né? O que a gente tem relacionado à atividade física é a vigorexia, que é o transtorno dismórfico muscular, né? Em que a pessoa tem uma massa muscular importante, mas ela olha no espelho e acha que não tem, que está fraca e tudo, e aí acaba exagerando, se colocando em situação de risco e tudo, né? Por causa da atividade física. Mas também não há uma relação de causa e efeito que a atividade física foi um gatilho. Às vezes a pessoa está buscando justamente por ela ter esse transtorno e tudo, né? Não existe uma relação de causa e efeito, nem mesmo porque não faz sentido a gente não indicar a atividade física pelo risco desse transtorno, né? Não tem evidência para isso. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela sofre ou quem sofre são as pessoas que estão ao redor dela? Os dois. Os dois? Os dois, né? Porque é bem característico desses pacientes, assim, eles têm uma necessidade de... Eles sofrem porque qualquer crítica ferem muito eles, sabe? Eles sofrem muito com qualquer crítica, né? Então, há uma necessidade de serem elogiados o tempo todo, né? Tem essa parte disfuncional. Então, se isso não acontece, isso gera sofrimento para eles. Mas, ao mesmo tempo, falta empatia com essas pessoas. Eles não se interessam pelas vidas dos outros e tudo. Então, acaba que os outros acabam sofrendo também na mão dessas pessoas que têm esse transtorno de personalidade. E tem tratamento para isso? O tratamento é principalmente psicoterapia. Os transtornos de personalidade, grande parte mesmo, é psicoterapia, nem é tanto medicação. É claro que a gente sempre precisa avaliar a presença de comorbidades psiquiátricas. Então, assim, não é porque você tem um transtorno de personalidade, você não vai ter um transtorno de ansiedade, você não vai ter um transtorno depressivo, né? Então, assim, às vezes a gente usa medicação por causa das comorbidades também. Então, ou determinados sintomas que pode ter nos transtornos de personalidade que a medicação ajuda, né? A impulsividade, em alguns transtornos de personalidade, tudo. Então, e sintomas também de ansiedade, sintomas de humor. Às vezes a gente usa medicação, mas o principal do transtorno de personalidade, todos os transtornos, é psicoterapia. Inclusive no esporte, ainda no esporte, né, a gente vê muito consumo de drogas de performance, né, drogas anestésicas. Como é que a psiquiatria ela contribui, ela resolve os problemas de dependência química e desse problema da parte esportiva, das drogas de performance? Como é que você enxerga isso? Ou como que pode ajudar isso? Eu falo que a dependência química é um desafio na psiquiatria. Eu falo que, assim, é o mais difícil de tratar mesmo, porque envolve muito a disposição do paciente para isso. Não existe uma medicação assim que eu vou dar para o paciente e vou falar, toma essa medicação aqui, você não vai sentir vontade de usar droga nenhuma, acabou. A gente não tem essa medicação, né? A gente usa alguma para impulsividade, que pode melhorar um pouco a fissura, alguma coisa assim, mas a gente depende muito do paciente, da disposição do paciente, né, em ficar sem a droga. Em relação ao uso desses esteroides anabólicos, anabolizantes, né, esteroide anabólico androgênico, hoje a gente está vendo assim, que vem aumentando bastante o consumo dessas substâncias, né? Eu gosto de estudar um pouco sobre isso. Na faculdade de medicina, a gente não tem nada sobre isso, né? Não tem nada. Então, é algo que quem quer estudar isso, quer trabalhar com isso, tem que estudar por fora mesmo, ir atrás de bons livros, de bons profissionais, de bons professores para ensinar sobre a testosterona e tudo, reposição de testosterona, né?
tem que procurar um bom profissional para acompanhamento. E assim, tem que ver se você está disposto a... Eu fico pensando, a pessoa quer iniciar o uso dessas substâncias, mas não quer seguir uma dieta, não quer nem ir fazer uma atividade todo dia, não quer levar a sério nada, mas já quer usar a substância, né? Então, quer se expor ao risco, né? Os efeitos colaterais, os efeitos cardiovasculares, na dislipidemia, né? Aumento de colesterol, aumento de triglicérides e tudo. Risco de... Você inibe o eixo, né? Então, tem risco de infertilidade também. Então, assim, você quer expor esse risco, mas não quer nem, pelo menos, fazer 6 meses de um treino adequado, de uma alimentação adequada, né? Nem isso. No geral, as pessoas não querem, né? Então, é importante buscar um bom profissional para prescrever isso, se realmente for necessário, se realmente for o caso. Mas, no geral, as pessoas não querem se comprometer realmente com treino, com atividade física, e já buscam esses atalhos. É o caminho mais fácil, né? É o caminho mais fácil, sim. Pode-se dizer que uma pessoa que busca esses recursos sem necessidade, porque o uso de esteroides anabolizantes tem uma função clínica, não para performance. E aí pode-se dizer que uma pessoa que usa essas drogas de uma forma incorreta, ela se enquadra na síndrome de dismorfia física? Não, só por buscar isso, não necessariamente. Ele pode querer somente um resultado estético ali para postar uma foto no Instagram e tudo e ficar bem ali, mas não necessariamente ter o transtorno, né? O transtorno é algo grave, é raro a vigorexia, é difícil a gente encontrar, mas é algo grave, assim, gera um sofrimento importante no paciente, porque ele está sofrendo por nunca estar satisfeito com o corpo que ele está ali e está sempre grande, são pacientes que ficam muito fortes, muito fortes. E às vezes são bodybuilders, não são que para isso necessariamente, é simplesmente o resultado estético que nunca está satisfeito, nunca, né? Agora, e geralmente esses pacientes usam essa substância, usa todo tipo de substância para buscar o resultado que ele quer, né? No caso dos transtornos. Mas o que a gente vê hoje em dia não se enquadra, dificilmente se enquadra num transtorno só por usar a substância. No caso do toque também, a parte esportiva, a atividade física, ela ajuda também? Ajuda também. Tem estudos mostrando benefícios da atividade física no toque, mas vai depender muito da gravidade dos sintomas, né? O tratamento deve ser com terapia e, na grande parte, com medicação, né? Mas vai depender da gravidade dos sintomas. Isso de usar ou não a medicação é muito individualizado, porque a gente tem que avaliar a gravidade dos sintomas, né? Às vezes o paciente já está tentando de tudo, já está em psicoterapia, já iniciou atividade física, não teve melhora, né? Então, vai depender muito de cada caso. A medicação seria um último recurso? O último recurso? Pode ser o último recurso, sim. Geralmente porque quando o paciente chega para a gente, ele já está tentando algo outro, já tá tentando os tratamentos. Senão, a gente inicia. Se são sintomas leves, né, que não causam tanto prejuízo para o paciente, a gente pode tentar outras medidas. Pode tentar só terapia, uma terapia combinada com atividade física, com alguma suplementação. Pode iniciar sim. E às vezes o paciente tem um controle bom dos sintomas. Se não tiver, a gente tenta a medicação. Ou às vezes é preferência do paciente também, já iniciar uma medicação, porque já tentou de tudo, né? Vai estar com um sofrimento muito importante, o paciente não está aguentando aquilo, né? Está causando muito prejuízo na vida dele. Então, às vezes o paciente já chega assim, querendo a medicação e é indicada a medicação muitas vezes, né? Vai depender muito de cada caso. Uma curiosidade, tem muita gente que te procura buscando a medicação ao invés do tratamento? Tem. E como é que você reage quanto a isso? Qual que é a... Tem, né? Tem sim. Às vezes, assim, o paciente está com problema no trabalho, está com problema no relacionamento, não encaixa em nenhum transtorno em si, né? Mas acha que a medicação vai resolver o problema, né? Então, assim, muitas vezes não. Então, enquanto está passando processo de divórcio, por exemplo, né, que é algo extremamente estressante, sempre gera muito problema e tudo. Então, às vezes, o paciente busca muito a gente para iniciar uma medicação, para ficar mais calmo, para conseguir resolver o problema, né?
Então, assim, às vezes às vezes a gente consegue fechar um diagnóstico de algum transtorno ali, né? E aí tem indicação de tratamento, mas muitas vezes não. Medicação não vai resolver o problema, né? Ele chega para buscar uma medicação e começa um tratamento para frustração? Para frustração, né? E é interessante como cada dia que passa o limiar das pessoas para frustração estão ficando cada vez mais baixos, Isso é né? impressionante, né? Qualquer coisinha precisa de um remédio. Pequenos problemas, às vezes nem problema, né? Eu falo que assim, a gente precisa dar nome certo. O que é problema e o que é vida acontecendo, né? O que a gente chama de problema e o que é somente a vida acontecendo, né? Então, assim, pequenas coisas, pequenos desafios, pequenas frustrações geram uma resposta emocional desproporcional. Né? Parece que as pessoas têm uma referência que é a vida delas e o Instagram, o TikTok. Sim. Se ela não se enquadrar no Instagram ou TikTok, então a vida dela está uma desgraça, ela precisa se medicar. Mais ou menos isso a comparação. Mais ou menos isso, né? Mas ninguém vai mostrar os problemas nas redes sociais, né? Ninguém vai mostrar as variações de humor, os momentos que está triste, os problemas, né? Mas não sei, às vezes muita gente não enxerga isso, acha que a vida da pessoa é somente aquilo que está na rede social. É só o glamour, não é o dia que ela acorda de mau humor, com o ovo virado. Sim. Não, ninguém vai mostrar isso, mas tudo bem, paciência. Acho que também tem que mostrar, tudo bem, né? Mas é importante a gente entender que a vida da pessoa não é só aquilo, né? Não é só esse mar de rosas, ninguém, deveria ter o Instagram e o Instagordo, né? Só para o pessoal que está acabadão. Aí a pessoa vai ficar bem. Sim, Seria né? Vou pensar nessa ideia. Pensar nessa, né? De criar essa rede social. Renan, para a gente terminar esse papo gostoso, explica para a gente agora, fala um pouco para a gente sobre os transtornos de sono. Transtornos do sono. Esse também deve ser o top 3 de pessoal querendo remedinho para dormir, né? O sono é bastante. Se não for o top 1, né? Sim, exatamente. No sono é importante a gente avaliar também a comorbidade psiquiátrica. No geral, a alteração do sono está associada a algum transtorno. Então, assim, o transtorno depressivo, ele influencia no sono. O transtorno de ansiedade, ele influencia no sono. E a gente tratando, melhorando o transtorno de ansiedade, o sono tende a melhorar também. É claro que existe casos que vai ser uma questão isolada do sono, problemas isolados mesmo do sono. E aí, o mais importante é a gente avaliar as medidas de higiene do sono, né? O que são essas medidas, né? Rotina, sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, né? Essa rotina é muito importante para o sono. Evitar substâncias estimulantes no período da tarde, da noite, como café ou outras substâncias, chás que tenham cafeína. A nicotina também. Então, assim, quem fuma, 4 a 6 horas antes de deitar, não fumar, né? Aquele cochilo durante o dia, no máximo 15 a 30 minutos, mais que isso já vai gerar prejuízo no sono. Ter um quarto bem escuro, evitar ao máximo, que em São Paulo é difícil, né? Mas barulho, né? Tentar diminuir ao máximo o barulho. Evitar o uso de telas, tanto de celular como de televisão, antes de dormir. Refeições muito pesadas no período da noite também é ruim, muito gordurosas. Então, fazer uma refeição mais leve antes de dormir. Tudo isso são medidas que ajudam bastante no sono, medidas de higiene do sono que a gente chama, né? Então, às vezes, só essa mudança já ajuda bastante no sono. Se falar para um fumante ficar de 4 a 6 horas sem fumar antes, né? Ou de um drogado em celular ficar sem a tela, tá pedindo... Né? Começa a ter síndrome de abstinência. Começa a ter síndrome de abstinência, né? Mas é isso, é importante essas medidas. Então, muitas vezes o paciente não está disposto a isso e aí vai pedir a medicação. Né? E aí, tua resposta? É ruim, eu oriento, né? Porque assim, você vai se expor a efeitos colaterais. Para a medicação para dormir, existem as medicações tarja preta, né? Que essas sim causam a dependência, causam abstinência. Então, assim, hoje existem outras medicações que não causam, que a gente pode usar para dormir, que não causam dependência, né? Mas as mais utilizadas ultimamente e que têm maior efeito para o sono são as medicações que causam dependência mesmo, né? E aí está o risco. Então, eu sempre oriento o paciente. O que você prefere? Você vai expor esse risco de usar a medicação para dormir do que mudar seu estilo de vida, né? Então, assim, muitas vezes o paciente prefere, mas eu tento orientar muito o paciente, tentar convencer ele a mudar o estilo de vida do que iniciar uma medicação para dormir. O que tem de gente que toma um remedinho para dormir não é pouca coisa. Tem muita gente. Não, toma aí, a famosa prescrição de amigo. Toma isso, toma aquilo. Você vai ver como você vai dormir.
E tem principalmente porque a grande parte dessas medicações, essas sim causam dependência, né? Essas medicações tarja preta, que são usadas muito... As mais famosas causam dependência. Essas que antes eram muito utilizadas, né? Que era o que tinha, mas que hoje nem tanto. A gente evita usar essas medicações justamente por isso, pelo risco de dependência. São medicações mais difíceis de você tirar por causa da abstinência, né? Tem que fazer um desmame bem gradual. Então, são medicações mais difíceis, assim, são muito utilizadas, principalmente por causa disso. O paciente fica sem medicação, ele não dorme de jeito nenhum, né? Então, ele busca a medicação de todo jeito. E aqueles suplementos ou fitoterápicos como melatonina, GABA, teoricamente são indutores de sono ou melhora a qualidade do sono? Sim, pode ajudar, sim. Esses não causam dependência? Não causam dependência. Hoje a literatura já mostra uma boa resposta a esses suplementos, esses nutrocêuticos que a gente chama, né? E os fitoterápicos também podem ser bons, podem ajudar. É claro que em casos que tem uma comorbidade psiquiátrica, ou paciente que já tomou uma tarja preta, já toma alguma medicação para dormir, às vezes esses tratamentos, tanto com nutracêutico quanto fitoterápico, não vai ser tão bom. Mas a gente pode usar. Em casos leves, em casos iniciais, assim, são boas opções para a gente usar, não tem nenhum problema. Por que a Anvisa não libera esses produtos para a população? Tem que ser só com manipulação, melatonina? Se não causa dependência, por que então? Eu acho que ainda falta um pouco, porque ainda falta uma evidência científica importante para liberarem esses suplementos. Mas hoje que a gente vê na prática, assim, e também pelos estudos que já tem hoje, são suplementos seguros, assim, né? Mas ainda eu acho que a Anvisa ainda não viu que é tão seguro. Até ela ver, vai demorar um pouquinho, né? Mas é liberado para manipulação, né? Que já ajuda também. Mas aí precisa da prescrição médica, né? Para manipulação. Ou não? Até que não precisa. Ah, é? Não precisa. Em loja de suplementos já é liberado, né? A melatonina. Você pode Mas ver até acho que 0,25 gramas, é uma quantidade ínfima. Pequena. Mas olha, não é necessário também quantidades tão altas da melatonina. Porque acaba que em doses muito altas, ela também pode prejudicar o sono, né? Então, as doses são baixas mesmo. Mas tem que ser cada caso avaliado, né? Direitinho. Mas o ideal é manipular mesmo. E a cafeína causa dependência? Causa, né? Causa dependência também. Causa dependência. Inclusive, é bem comum as pessoas se queixarem de dor de cabeça quando não toma café. Síndrome de abstinência. É a abstinência da cafeína, né? E é bom lembrar que a cafeína não é tão bom para quem tem transtorno de ansiedade, porque é um estimulante, né? Então, pode piorar os sintomas, tanto sono também, né? Se você já tem uma dificuldade, uma insônia, alguma coisa, tomar café à tardezinha, à noite já prejudica o sono também. Então vai dar uma corridinha de uns 10, 15 quilômetros, que aí ajuda. Ajuda. Tira a ansiedade. Dormir não vai dormir, mas você fica mais tranquilinho. Exatamente. Pelo menos cansa o corpo, né? Pelo menos, já que você não vai dormir, pelo menos você fica tranquilo. A atividade física ajuda a regular o ciclo sono-vigília, né? Então, a atividade física, inclusive, é bom sono também, né? Mas também é algo individualizado, porque tem gente que faz atividade física à noite e prejudica o sono. Já tem gente que faz atividade física à noite e não tem nenhuma interferência no sono, né? Porque já não vai dormir mesmo, então tanto faz, né? Tanto faz. Meu caso? Mas é o seu caso. Mas vai depender de cada caso. Então, assim, no geral, eu oriento a fazer atividade física de manhã, ali na hora do almoço, tá? Mas vai depender. Tem gente que faz musculação, corrida, qualquer que for à noite, pega, chega em casa, deita e dorme tranquilo. Mas se não dorme, é melhor fazer antes, melhor fazer mais cedo. Acho que o mundo é dividido nas pessoas que deitam e dormem daquelas que não dormem. Sim. Não tem meio termo. Não tem. E tem aquelas pessoas que são matutinas, que são as que deitam e dormem, e tem as pessoas da noite, né, notívagas, que não deitam, se deitarem aí que não dorme mesmo. Tem que ser que nem criança, você vai brigando com o sono, brigando até a hora que você não aguenta mais, aí você vai e dorme. Sim, existe esse padrão mesmo. É importante avaliar como que se a pessoa segue bem a vida, sim, segue bem, aquilo ali não gera nenhum prejuízo, consegue trabalhar bem desse jeito, não tem nada associado, tudo bem, segue esse padrão, né? Agora, muitas vezes, a pessoa que dorme muito tarde, ela começa a relatar, começa a se queixar de alguns
problemas ao longo da vida, né, em relação ao trabalho e tudo, cansaço. Então, vai depender. Tem gente que segue bem esse padrão de funcionar melhor à noite, né? Acontece, vai depender de cada um. É porque as pessoas acham que elas têm que dormir à noite. Não é bem assim, ela tem que dormir. Se ela nasceu de um jeito que ela é mais notívago, ela vai ter mais dificuldade de dormir. Eu acho que muita gente tenta se enquadrar nesse padrão na sociedade, que eu tenho que dormir cedo, que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que produzir. Mas se ela produz mais à noite, como é que faz? Não faz, né? Não faz, não, mas não é um problema assim também, né? Se isso não é um problema, se trabalha bem assim, se isso não gera nenhum prejuízo, nem nada, nem sua saúde está tudo bem em relação a isso, não tem problema. Ela vai ter que conversar com você para entender como é que ela vai mudar a vida dela, para sair fora da caixinha da sociedade, para poder fazer nos momentos que ela rende mais, correto? Correto, é verdade. Então, procurem a doutora Ana. Doutora Ana. Ana, para a gente terminar, manda um recadinho para as pessoas que estão passando por dificuldades, né? Desmistificar o seu trabalho. E tem um youtuber, que eu chamo economista moderno, que ele sempre fala assim, quem não tem tal ação é louco. Eu acho que eu posso enquadrar isso com você, na tua profissão. É louco quem não conversa com um psiquiatra. Não é porque, não, se eu for procurar um psiquiatra eu sou louco. Não, é o contrário. Quem não tem um acompanhamento, um esclarecimento, vamos dizer assim, para como viver melhor, como ter uma qualidade de vida, que é o que a gente sempre bate aqui na tela, né? Então, assim, quem não procura ajuda hoje em dia que é louco, não é? Exatamente. E, assim, não deixar chegar ao ponto de ficar tão grave, né? Não deixar ao ponto do sofrimento, dessa desadaptação, dessa dor importante, chegar ao ponto de você perder o emprego, de você perder sua família, de você se isolar. Não deixa chegar nesse ponto para buscar ajuda, né? Então, assim, busque o quanto antes. Começa a perceber que está gerando prejuízo no dia a dia, que está gerando um sofrimento importante. Não deixa chegar ao ponto de perder tudo, grandes coisas na vida, coisas importantes na sua vida, para buscar ajuda, né? O sofrimento, ele atrapalha na vida material, na vida afetiva e na vida espiritual, inclusive, né? Então, assim, busque ajuda o quanto antes. Não é porque você foi no psiquiatra que você vai sair de lá com uma medicação, que vai ficar dependente de medicação e que é doido o que for, né? Então, assim, procure informação, procure ajuda, né? Que ele, no atendimento você vai ter uma psicoeducação, né? Vai entender sobre os sintomas, vai entender o que é sintoma, o que não é sintoma, o que é o transtorno, o que é o tratamento, quais são todos os tratamentos possíveis e o que se encaixa melhor a você, né? Então, busque ajuda o quanto antes. É isso aí, pessoal. Ana, obrigado pela conversa, obrigado pelo seu tempo. Você desmarcou um trabalho para estar aqui. Não tenho como agradecer esse seu sacrifício, por que não? Imagina. E, pessoal, para vocês que assistiram, que conhecem alguma pessoa que vocês sabem que está precisando de ajuda, mostre esse vídeo para essa pessoa, compartilha. Se gostou do vídeo, dá um like. E é isso, nos vemos na próxima. Valeu, até mais.